11 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Muito bom dia, este é o canal do Boi News, segunda-feira, 19 de abril. Também estamos ao vivo pelo Facebook e site sba1.com. A inflação deve terminar o ano em 4,92%. A estimativa de economistas consultados pelo Banco Central está no Boletim Focus desta segunda-feira. O índice fica acima da meta inflacionária para 2021. A estimativa anterior de segunda-feira passada apontava 4,85%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, tido como a inflação oficial. O relatório traz ainda a expectativa de 5,25% para a taxa Selic de juros no final deste ano, a mesma do levantamento anterior. A projeção de crescimento da economia foi reduzida de 3,08% para 3,04% este ano. Os economistas projetam para o fim de 2021 a cotação do dólar em R$ 5,40, acima dos R$ 5,37 da estimativa anterior. E hoje o Banco Central informou que o índice de atividade econômica teve alta de 1,7% em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. Foi o 10º crescimento mensal consecutivo. O IBC-BR é considerado uma prévia informal do PIB. Produtores do Rio Grande do Sul mantêm ritmo intenso nas lavouras de soja do estado. A colheita se aproxima do final. Viviane Lara. A colheita da soja aqui no Rio Grande do Sul avançou significativamente na última semana nas principais regiões produtoras, como Passo Fundo, Ijuí e Cruz Alta. Mais de 80% das áreas já foram colhidas. O desenvolvimento das lavouras é bastante satisfatório, com rendimentos acima de 4.000 quilos por hectare em alguns locais. Já em lavouras semeadas em dezembro, foi possível observar uma redução na produtividade média. De acordo com o levantamento semanal realizado pela Emater, o preço médio da soja teve mais uma semana de elevação em 0,58%, chegando a R$ 165,50 a saca de 60 quilos. E o preço disponível para o produtor aqui em Cruz Alta é de R$ 167. Cooperativas e produtores do Rio Grande do Sul seguem à procura de alternativas para granjas e aviários que dependem do milho na composição da ração. O preço alto do cereal tem inviabilizado a atividade de muitos produtores independentes. O tema, dentre outros, foi debatido na semana passada pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, que aposta nas culturas de inverno, como o trigo e a cevada. O evento contou com participações do ex-ministro da Agricultura e representante da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, e do pesquisador Jorge Lemanski, da Embrapa Trigo, que pesquisa a produção de variedades de cereais de inverno para a ração animal, silagem e também para o pasto. O Ministério da Economia pede que o Congresso Nacional devolva pelo menos R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais ao orçamento da agropecuária. É que no orçamento da União, aprovado no mês passado pelos deputados e senadores, houve a retirada de 2 bilhões e meio de reais destinados a subvencionar atividades agropecuárias. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. Bom dia, Pulga. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, com esse corte aprovado pelos deputados e senadores, Aidan, o Programa Nacional de Agricultura Familiar perdeu 1 bilhão e 350 milhões de reais. Também houve cortes nesses 2 bilhões e meio de 550 milhões para custeio da safra e mais 600 milhões de corte para recursos destinados a linhas de investimento. A situação é tão grave que o secretário nacional de Inclusão Social Produtiva do Ministério da Cidadania, Celso Matsuda, afirmou que as verbas para aquele programa de aquisição de alimentos serão insuficientes. Esse programa ajuda pequenos produtores e agricultores familiares na compra de itens que são utilizados nas escolas públicas em merenda escolar. Aliás, representantes da CNA lembraram que o quadro tende a ficar muito pior se faltar dinheiro
também para o seguro rural. Bom, o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar o orçamento aprovado pelo Congresso, com vetos ou não, até a próxima quinta-feira. E os técnicos do Ministério da Economia tentam negociar com os deputados pelo menos a devolução de 1 bilhão e 800 milhões de reais para compor o orçamento do Ministério da Agricultura. E eu gostaria de lembrar também, Zaidan, que o Ministério da Agricultura antecipou o pagamento daquela garantia safra da temporada 2019-2020 para 25 mil agricultores familiares de Alagoas, Bahia, Ceará, também agricultores familiares de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. O valor autorizado de gastos para o Safra, garantia Safra, é de 21 milhões e meio de reais e o pagamento será feito em parcela única de R$ 850 reais. Esse apoio é destinado aos produtores que faturam no máximo, que tem renda de no máximo um salário mínimo e meio, e que tiveram perdas na produção de até 50%, igual ou superior a 50%. O Ministério tenta ajudar pequeno produtor, agricultor familiar do interior desses estados. Zaidan? Obrigado, Puga. 11h36, o tratamento precoce para a Covid-19 é um dos temas de debate hoje no Senado Federal, que realiza uma audiência pública remota para ouvir especialistas em saúde. Ao vivo de Brasília, a participação de Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia, Zaidan. Aqui em Brasília, a audiência pública teve início às 10 horas da manhã e o objetivo do Senado é debater sobre os protocolos que vêm sendo utilizados para o tratamento da Covid-19 no Brasil, além de trazer um maior esclarecimento para a população. Bom, eu estou acompanhando essa audiência que acontece de forma remota. O presidente do Conselho Federal de Medicina, inclusive, já falou há pouco e, segundo ele, não existem benefícios efetivos, comprovados, de que o off-label, como é chamado aí, a prescrição de remédios que possam ajudar a reduzir ou até mesmo combater a carga viral da Covid-19, mesmo sem a comprovação científica, os médicos estão autorizados a prescrever desde que se responsabilizem por isso. Por outro lado, o presidente do Conselho Federal de Medicina pontuou também que as verdades científicas têm um curto prazo. Por exemplo, medicações sem garantia no passado, hoje são reconhecidas como eficazes no tratamento de outros tipos de síndromes inflamatórias. Eu sigo daqui acompanhando essa reunião, como eu disse para vocês, ela ainda está acontecendo e devem falar ainda outros especialistas na área da medicina intensiva. Zaidan. Obrigado, Berenice. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Renata Ferreira. Bom dia, Renata. Bom dia a todos, eu já começo falando da falta de chuva que já preocupa principalmente os produtores do Brasil Central. Mato Grosso do Sul e até mesmo o Paraná são os maiores afetados pela falta de chuva. Os menores índices de umidade do solo se encontram desde São Paulo, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul também de Mato Grosso. Os índices variam de 10% a 30%. Tivemos chuvas em partes do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul no final de semana. Agora a chuva até aumenta em Mato Grosso e sul de Goiás, mas infelizmente não é aí o suficiente. A previsão indica aumento de chuva a partir do dia 22 até o dia 26. Neste período, os acumulados serão de 30 milímetros no oeste do Paraná e oeste e sul de Mato Grosso do Sul. Essa chuva prevista dá um alívio aos produtores, mas não resolve o problema não. Isso porque o milho foi instalado de forma muito tardia, então precisaria de uma sucessão de chuvas que não teremos nos próximos meses, já que as frentes frias dificilmente conseguem aí subir para o estado do Paraná. Já no leste do Nordeste, a semana começa com o enfraquecimento das chuvas. Notícia boa, já que a semana passada foi marcada aí por fortes e volumosas chuvas. Mas agora, com o maior período de sol, os produtores conseguem voltar aos trabalhos de campo e têm umidade suficiente em solo. No Cealba, os volumes ficam em torno aí de 5 milímetros. As temperaturas também sobem em grande parte do Nordeste, com máximas entre 29 e 30 graus. No Sudeste, máxima de 25 em São Paulo e também no sul de Minas.
É isso, Zaidan, eu volto ainda hoje com mais detalhes da previsão do tempo para todo o Brasil. É com você. Uma nova remessa do insumo para a fabricação da Coronavac vacina chegou na manhã de hoje a São Paulo. Ao vivo, o repórter Gustavo D'Angelo tem mais informações direto de Araçatuba. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. Uma ótima notícia aí para começar a semana, né? Bom, Zaidan, esse lote contendo 3.000 litros do insumo farmacêutico ativo, o IFA, da Coronavac, desembarcou por volta das 6 da manhã de hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na capital paulista, e seguiu direto para o Instituto Butantan. A carga importada da China, inclusive a gente noticiou aqui no CB News, começou a ser embarcada na última quinta-feira lá em Pequim, e após passar por procedimentos burocráticos, também o voo fez algumas paradas em outros países, finalmente chegou aqui no Brasil. Com esse montante, Zaidan, vai ser possível fabricar 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, que serão entregues ao Programa Nacional de Imunização. Zaidan. Obrigado, Gustavo. E o presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo em rede social que a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, entrega até o final de abril 18 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. Do total, serão entregues 4 milhões e 600 mil doses ainda nesta semana e outras 6 milhões e 700 mil na semana que vem. O presidente também anunciou que nos próximos meses o volume de entrega da vacina seja maior e ainda que no segundo semestre do ano a Fiocruz deve entregar 110 milhões de doses da vacina. Técnicos da Conab vão apurar condições das safras de milho, feijão e arroz em Pernambuco. Sara Kirchhoff. Os técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento vão visitar as lavouras no Agreste e também no Sertão de Pernambuco a partir da próxima terça-feira. O objetivo é atualizar os dados sobre a produção de milho, feijão e arroz. O resultado desse levantamento vai servir para subsidiar o 8º levantamento da safra de grãos 2020-2021, que deverá ser publicado no próximo dia 12 de maio, conforme informou a Conab por um comunicado. Esses dados levantados no campo, eles devem ser sincronizados com outros obtidos por satélites ou também em pesquisas com representantes do Instituto Agronômico de Pernambuco e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, além dos números combinados com o IMET. A partir dessa apuração, vão ser verificadas as condições do desenvolvimento vegetativo e também a colheita das lavouras na mesorregião do Sertão e o progresso do plantio e desenvolvimento nas lavouras na mesorregião do Agreste. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Obrigado, Sara. O Ministério da Agricultura começa no mês que vem em Alagoas, projeto piloto de implantação do Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica. O primeiro passo será uma ação conjunta entre setores público e privado para viabilizar a implementação de vacinação na zona não livre da doença, que abrange os estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. E a produção de banana em Goiás posiciona o estado entre os 10 maiores produtores do país. Kaili Rodrigues. A produção de banana no estado de Goiás deve atingir 200 mil toneladas na safra 2021, fazendo do estado o 10º maior produtor nacional do fruto. Os dados são destaque no Boletim Informativo Agro em dados de abril, produzido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA. A estimativa é de que a produção alcance uma área de 13 mil hectares no estado, com uma produtividade média de 15 mil toneladas por hectare. Atualmente, Goiás tem 2.500 estabelecimentos produtores de banana, distribuídos em 109 municípios. Anápolis aparece em primeiro lugar entre os municípios goianos, que mais produzem, seguida por Uruana em segundo lugar e Pirinópolis em terceiro.
As exportações brasileiras de ovos in natura e processados tiveram ritmo positivo no primeiro trimestre do ano, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal. As vendas externas no período superaram 3.700 toneladas, volume 142% maior que no mesmo período do ano passado. O setor exportador acumulou 5 milhões de dólares, faturamento 154% maior que o do primeiro trimestre de 2020. O CB News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O programa volta amanhã às 11h30 aqui no canal do Boi. Fique agora com o programa da Matsuda.